Ei John, Pai do Senhor, sempre presente aí nas lives. Pai do Senhor Anderson, família, Deus abençoe. Graça e paz, sejam bem-vindos. Começando aí a nossa live de hoje, 8h01. Vamos esperar aí até as 8h03, mais ou menos. Pai do Senhor Lil, nós vamos falar hoje da doutrina da salvação, né? Para quem gosta de um nome difícil, soteriologia. Ei, Jusilene, Pai do Senhor, para você, Flávio, família, Deus abençoe. Vamos aguardar um pouquinho nossos irmãos aí. Temos assunto. Boa noite, Andréia. Boa noite, Agostinho. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Pai do Senhor, Mary Ellen. Vamos chegando, gente. Vamos juntando aí, vamos compartilhando, vamos espalhando. Hoje a gente vai falar de salvação. Se você tem aí um amigo que precisa ouvir falar sobre salvação, sobre entender, Pai do Senhor Rubens, boa noite. Boa noite, Gleomar. Então compartilha, né? Compartilha com as pessoas. A gente vai falar de graça, né? Vamos falar aqui de arrependimento e remorso e vamos falar de novo nascimento. Pai do Senhor, Sueli, Deus abençoe, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Mais um minutinho aí, gente, nós vamos orar e vamos começar o nosso assunto. Pai do Senhor, Rose, Deus abençoe. Hoje falando da doutrina da salvação, né? A gente separou aí, a partir dessa semana, as segundas e terça-feiras, nós vamos estudar a Bíblia. Pai do Senhor Mary, Deus abençoe. Fizemos junto, com certeza, fizemos junto, verdade. A gente vai falar na segunda o pastor Ricardo, na terça eu vou estar falando e a gente vai estar trazendo as doutrinas mais básicas, né, naquilo que fonte de vida pensa. Hoje a gente vai falar de salvação. E a sequência, né, a gente vai anunciando aí, vamos falar da doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, vamos falar de dons e frutos, vamos falar de oração, jejum, vamos falar do cânon, vamos falar de usos e costumes e algumas outras doutrinas aí básicas, né, com o tempo são 18 módulos, 8 aulas, né, 2 por semana. Deus abençoe, Ederson, Pai do Senhor. 2 por semana, então se tudo der certo, aí com 9 semanas a gente passa o estudo todo, né? Se Deus quiser, a gente termina na igreja, né? Vamos ver, se Deus abençoa. Amém, irmãos? Vamos orar então, já são 8h04. Pai do Senhor Newton, Deus abençoe. Boa noite, mãe, benção. Vamos orar para a gente começar a falar do nosso assunto, amém? Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, pela tua provisão, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, e queremos nessa hora orar, Deus, por cada um que está enfermo, que necessita de cura, Senhor, que a tua mão seja sobre essas pessoas, curando, restaurando o doente, aonde ele esteja. Abençoa os médicos, enfermeiros, todas as pessoas, Senhor, que estão trabalhando intensamente nessa pandemia. Oramos, Senhor, por esse estudo que nós vamos fazer nessa noite. Meu Deus, que seja o Teu Espírito, que não seja eu, Senhor, mas que o Teu Espírito venha nos ensinar e venha ministrar o nosso coração sobre esse tema tão importante, Pai, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Marcelo dos Santos, né, meu amigo lá de Recreio, seja bem-vindo. Então, irmãos, a gente vai começar falando sobre graça, né? A nossa intenção com vocês aqui hoje, se Deus permitir, nós vamos falar sobre graça, depois vamos falar sobre o novo nascimento e a diferença de arrependimento e remorso. A gente juntou essas 3 lições num pacote só para falar a respeito de salvação, para a gente entender um pouco a respeito de salvação, né? Então, tem 2 versículos, aliás, 3 versículos, que eu quero ler para embasar aquilo que nós vamos falar, né, nessa noite, para a gente ter convicção daquilo que nós pensamos e deixar claro para os irmãos como nós, Fonte de Vida, né, Ministério Fonte de Vida, pensa.
Nós damos liberdade, né, aos nossos pastores de alguns pensamentos que não precisam ser exatamente unanimidade na palavra de Deus, aqueles que são, vamos dizer assim, de menos importância, né? Mas alguns assuntos como esse que nós vamos trazer, a gente quer trazer para um pensamento, né, único, para que a gente possa compreender como a nossa igreja pensa. Então, para falar de salvação, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, 8 e 9. Um versículo muito conhecido de todos nós, muito usado, né, quando vai se falar de salvação, creio que todos conhecem. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele começa a falar a respeito de salvação. E ele diz assim, que nós somos salvos por graça, né? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é graça, né? Graça, a tradução, né, muito conhecida também, fala de favor imerecido. Então o que acontece em relação à nossa salvação? A Bíblia diz que nós não merecemos. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Lara, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Nós não merecemos, né, a salvação. A Bíblia diz que não há homem que não peque, né? Todos pecaram, Romanos, né, 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus, vida eterna. Então, nós pecamos todos e fomos afastados, né, da presença de Deus. E aí a Bíblia nos conta que Deus mandou o seu Filho na terra morrer por nós. E ele veio, né, cumpriu esse sacrifício na cruz. E ali ele alcançou a cada um de nós com essa salvação que é de graça, né, de graça para nós. Deus abençoe, Adriana. É de graça para nós. Custou o preço do Filho de Deus, né? O sangue do Filho de Deus. Mas para nós ela é de graça, né? É um favor imerecido. Então, mas para poder colocar assim, para a gente pensar um pouco nessa história, eu acho que a nossa fé ela precisa ser amadurecida, né? Então eu quero ler um outro texto que está em Tiago capítulo 2, versículo 14. Preste bem atenção nisso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pergunta Tiago, né? Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, é morta, né? E ele diz assim, ó, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E ele cita Abraão, ó, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então é importante, né, a gente entender essa parte, né? É claro que nós somos salvos por graça, né, por favor imerecido, por meio da fé em Jesus Cristo. Então quando eu coloco fé em Jesus Cristo, eu creio que ele morreu na cruz por mim, né, e ali ele pagou os meus pecados, eu sou salvo, né? Mas o que a gente pode fazer juntando esse texto de Efésios com o texto de Tiago? A gente pode dizer que a fé, aquele que tem fé, essa fé se manifesta por obras, né? Deixando claro que nós não somos, né? Efésios 2, quer ver? A gente lê sempre o versículo 8 e 9, mas é bom ler o 10 também. Olha o que ele diz.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 8 e 9. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antemão para que nós as praticássemos. Então o que isso quer dizer? Somos salvos por graça? Sim, por fé. Isso, é favor imerecido, claro, né? Não vem de obras, também, para que ninguém se glorie, tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que quem é salvo por essa fé, por essa graça, ele pratica as obras. Deixando claro que ele não pratica as obras para ser salvo, mas ele pratica as obras porque foi salvo. É bem diferente, né? É bom deixar isso bem claro. Atos capítulo... A gente vai ler um pouco a Bíblia, tá, irmãos? Atos capítulo 13, eu gosto muito desse texto, né? Ele deixa isso mais claro ainda. Atos 13, versículo 38 e 39. Vamos ler o que a Bíblia diz aqui. Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus amados irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão de pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então a gente aprende que a lei, né, as obras, elas não salvam ninguém, né? Na verdade, o apóstolo Paulo chama a lei de aio ou babá, né? A lei, ela tinha um objetivo, e o objetivo dela não era nos salvar. Esse não era o objetivo da lei. Pelo contrário, né? A lei nos condena. Então, qual seria então o objetivo da lei? Pai do Senhor Thaís, Deus abençoe. Pai do Senhor Tatiele também, Deus abençoe. Qual seria o objetivo da lei se o objetivo dela não é salvar? O objetivo da lei é nós entendermos que somos pecadores, não cumprimos a lei e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. A lei tem o objetivo de nos aproximar da cruz. Então nós somos salvos por graça, né? Aqui a nossa lição diz assim. Aí fica fácil, né? Se é um presente, importante também deixar isso claro, né? Favor imerecido é presente, Deus nos dá um presente. Ninguém paga um presente, né? Quando você recebe um presente, você não faz um cheque, né? Normalmente, né? E dá o pagamento àquele que está te presenteando. Dessa forma também nós não podemos pagar a Deus, né? Não temos nem condição, capital espiritual para pagar pela nossa salvação. E aí alguém pode dizer assim, se é presente, aí fica muito fácil, né? Porque aí o cara é salvo, pastor, porque ele creu em Jesus. Aí o camarada está lá, todo errado, todo torto, todo bagunçado, daquele jeito, né? Com aquele discurso, Deus é bom, vai levar todo mundo para o céu, ele é bonzinho, não vai fazer isso, não vai mandar ninguém para o inferno. Importante entender que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, né? Mas tem homens que escolhem ir para lá, né? A gente pode falar disso, se der tempo, mais para frente. Mas tem um texto em Romanos que eu amo, né? E esse texto, irmãos, eu vou ler ele para você todinho. Inclusive eu quero recomendar que você leia esse texto em casa, que você pegue em casa e leia esse texto devagar, sublinhando, grifando, marca na sua Bíblia, que você vai entender salvação de uma vez por todas, né? Aqui eu costumo falar muito que eu não creio muito em desviado, né? Desviado é um negócio complicado. Aliás, eu creio em desviado dentro da igreja. Desviado fora da igreja, eu tenho dificuldade de entender ele, né? O cara fala, pastor, caiu no adultério. Caiu, né? Acontece. Caiu o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí complica, né? Fica complicado. Então, eu quero ler o texto que está em Romanos, capítulo 6, você vai entender direitinho o que eu estou falando. Olha o que diz a Bíblia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como quando Cristo for ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição.
Sabendo isso, que foi crucificado ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, para que os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina em que fostes entregues, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ei, pastor Nilson, seja bem-vindo. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, que é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que isso tudo quer dizer para nós, irmãos? Paulo começa falando aqui, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Não. Então não é tão fácil, né, como alguns podem dizer, pastor, é de graça, então o camarada está lá, ele é salvo, amém, Jesus salvou ele, pronto, beleza, está tudo certo. Aí ele vai lá, faz um monte de porcaria, né, peca, faz tudo errado, e aí Jesus salvou ele e vai para o céu. Não é isso que Paulo está falando. Ó. Vou repetir só um pedacinho e vou argumentar com você. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como vivereis ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então o que acontece, irmãos? O salvo, ele não deseja pecar, ele peca, né? Até porque, né, aqui tem outros versículos que eu vou citar e você pode depois pegar aí na sua Bíblia. 1 João 1, 8 e 9 diz que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Então nós pecamos, nós tropeçamos. Mas você tem a condição de não pecar mais. Aquela história do jardim, você já ouviu? Né? O orgulho tirou do jardim, mas a humildade nos colocou de volta nele. O que acontece? Adão, antes de cair, ele tinha condição de não pecar, mas ele escolheu o pecado e caiu. O homem que nasce de Adão, ele nasce em pecado, ele é escravo do pecado, ele não tem condição de reagir ao pecado, ele está debaixo de jugo. Aí vem Jesus, né, na vida dele, ele aceita Jesus, recebe essa graça, aí ele é transformado, liberto do pecado. O que acontece? A partir dali, ele pode escolher não pecar nunca mais. Pastor, mas você já viu alguém assim? Não. Condição de não pecar, mas ele peca, né? Ele peca. Só que esse pecado ele não pode ser uma intenção, né? O cara não pode estar correndo para o pecado, né? Caminhando na direção do pecado e falando, Senhor, me livra, me livra, me livra, me livra, né? Ele não vai te livrar. Você precisa sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Até porque a Bíblia diz que Deus não dá tentação além do que o homem possa suportar. Então, pelo contrário, né, com a tentação Deus dá o escape. Toda tentação que você sofre tem uma porta de escape que Deus coloca lá para você. E quando você peca, você escolheu não abrir essa porta. É uma escolha sua. Você não é mais escravo.
né? Então, nós não vamos pecar bagunçadamente, né, deliberadamente, porque somos salvos. O salvo não quer fazer isso. Pastor, mas eu quero muito fazer isso. Então, você tem que analisar se você é salvo. É uma outra questão, né? Será que você é salvo? Pastor, eu sou criado na igreja, batizado na igreja, meu pai era crente, minha mãe, né? Eu dou o dízimo, oro, frequento, não quer dizer nada, né? A salvação é uma transformação interna, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, antes nós vivíamos no pecado, agora vivemos para Deus, é o que Romanos fala. A salvação, né, traz com ela um pacote completo da nossa vida. Primeiro, nós somos regenerados, né? Jesus fala para Nicodemos, lá em João 3, de 3 a 7, Pai do Senhor Júnior, Deus abençoe. Lá em João 3, de 3 a 7, fala o quê? Que o homem precisa nascer de novo, da água e do Espírito, né? Jesus falou isso para Nicodemos. Então, quando você aceita Jesus, quando você recebe o Senhor, você é regenerado. O que essa palavra regenerado quer dizer? Gerado novamente, né? Uma geração nova, né? Você é refeito, é uma mudança radical realizada pelo Espírito Santo, é um milagre de Deus na sua vida, né? Você não tem como fazer nada nesse sentido, é Deus que faz. Nesse momento que nós somos regenerados, com a salvação vem a regeneração, justificação, santificação, né? E a remissão, somos feitos filhos. Na justificação, o que diz aqui? Nós lemos até o versículo, né? Romanos 3. Não lemos esse não. Romanos 3, vou ler para você, só para ficar guardado, né? Romanos 3, de 20 a 28, diz assim, ó, rapidamente. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aquilo que eu falei para vocês, né? A lei não salva, ela te mostra que você está em pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi toda excluída porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. O que a gente falou aqui. Na cruz, Jesus manifesta tanto a graça, né, o amor dele por nós, como a justiça. Porque os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo, né? Então Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E quando você aceita esse sacrifício na sua vida, você é salvo, né? Ali acontece uma nova geração dentro de vocês, que eu vou falar daqui a pouquinho aqui da nova vida. Nessa hora eu sou justificado como? Eu sou justo porque eu fiz por merecer essa justiça? Não, Jesus pagou o preço do meu pecado e me outorgou essa justiça, né? Ele pagou a minha pena, por isso eu sou livre, você é livre, né? Então nós somos regenerados, justificados, santificados. Como? Romanos 5,8 fala que ele nos separou para ele mesmo, ó. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a palavra santo, né, significa separado. Então Deus nos salvou, regenerou, justificou, né, e santificou. E ainda nos fez filhos, né? Romanos 1,12. Deixa eu ver aqui, nessa Bíblia aqui que é mais fácil. Estou com duas Bíblias, irmão. Uma eletrônica e uma de papel, para ver se a gente ganha tempo. Romanos 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o Senhor nos salvou, regenerou, justificou, santificou e redimiu, né? Redimiu no sentido de nos dar de novo a filiação que nós tínhamos perdido, né? Nós não éramos, a Bíblia fala que todo mundo é filho de Deus, as pessoas falam, né? Na verdade não, todo mundo é criatura, né?
para ser filho de Deus são aqueles que receberam o seu nome, né? Deram-nos o poder de serem feitos filhos. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, interessante, né? Alguns me perguntam, pastor, se pode perder a salvação? Uma pergunta interessantíssima, né? Eu fui doutrinado na Batista, né? Hoje a gente fonte de vida, por isso que é bom aqui o hashtag Sou Fonte, para a gente entender o que a gente pensa. Hoje a nossa doutrina, ela é uma salada de fruta, né? Nós recebemos na igreja batistas, assembleianos, presbiterianos, Maranata e outros, né? Outras doutrinas, aí falando de algumas mais conhecidas. E a gente hoje fez um mix disso aí, né? Do que a gente crê. É importante você estar aqui ouvindo isso para entender. Então o que a gente pensa? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Então, o Senhor é que tomou a iniciativa da salvação. Abandone o pecado e volte para Cristo. Verdade, é isso ali. Pai Gisele, Deus abençoe. Então, a iniciativa da salvação é de Cristo, né? Ele outorgou essa salvação para nós. Mas olha o que está escrito em Tito 1,16. Tito é um livro pequenininho. Você pode depois, com a gravação, ir buscando os textos, né, para que você tenha um estudo mais profundo. Tito 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Então a nossa salvação, ela se manifesta em fruto, né? É o fruto que vai dizer se alguém é salvo. Não é o fato dele frequentar a igreja, pertencer à igreja, ser batizado na igreja, ter cartão de dízimo, ser dizimista, que vai dizer que ele é salvo. O fruto vai dizer, como a gente leu aqui em Romanos 6, né? O salvo não quer pecar, não tem prazer no pecado. Ele fica triste quando peca, né? Não estou falando que o pecado não é bom, tá, irmãos? Fala assim, pastor, o pecado é ruim. Tem pecado que é pior, né? Mas como diz um pastor amigo meu, se o pecado fosse ruim, não precisava dizer para ninguém pecar, ninguém ia fazer isso, né? Então o pecado, a princípio, pode ser bom, mas o fruto dele é morte. E o salvo, ele sabe disso, né? Ele cai e fica arrasado, triste, né? Ele não quer, ele evita o pecado. Boa noite, Fabiano, Jussara. Mas pode alguém perder a salvação? Vamos ver isso aqui. O que está escrito aqui em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, 12 até o 14. Fala assim, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, né? Então, uma coisa que eu aprendi, né, nos batistas é que o salvo persevera. Pastor, e se ele não perseverar? É porque não é salvo. Simples, né? Simples de entender. Então, o salvo, uma das características do salvo é que ele persevera, né? Ele vai perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Está claro na Bíblia. Então, uma das características. Jesus falou para deixar o joio no meio do trigo. Então, tem joio lá no meio do trigo, né? Ele está embolado. Quem vai fazer essa separação? Jesus, no fim, né? Ele veio como cordeiro, vai voltar como leão, veio como advogado e vai voltar como juiz. Então o salvo precisa perseverar. E o fato de perder, né, eu creio que você não perde a salvação, você joga ela fora. Eu creio assim, tá, irmãos? E para deixar isso claro, eu queria ler mais um texto ainda com vocês, que está em Hebreus 10, é estudo, né? Então tem que ler. Hebreus 10, 19. Preste atenção nesse texto que é muito importante também, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então pecado é ilusão sempre, né, Thaís? O que eu entendo desse texto de Hebreus? Que ele diz o seguinte, que aquele que provou de Cristo, né, que provou das benesses do reino de Deus, né, teve uma experiência com o Espírito Santo, e teve a experiência da regeneração, da santificação, da justificação, se ele considerar isso como uma coisa comum, ignorar isso, né, e começar a dar vazão às coisas da carne, porque quando a gente vai falar agora de novo nascimento, a carne e o espírito, eles estão militando a vida inteira, né? Tem gente que acha que assim que você aceita Jesus, a carne morre. Ela não morre. Paulo fala que quando nós formos lá em Tessalonicenses, tivermos o corpo transformado, né? 1 Tessalonicenses 4, acho que é 12 em diante, que fala que, quando fala do arrebatamento, fala assim que o corruptível vai ser revestido do incorruptível, o mortal do imortal. Quando isso acontecer, nós vamos ser livres da carne. Até lá, a carne vai nos acompanhar, né? Quando você nasce de novo, o que acontece? Você é gerado de novo, como eu falei, você passa a ter uma natureza nova, né? Você começa a olhar para o você antigo e você não reconhece algumas atitudes que você tinha, né? Não há uma explicação, é um milagre de Deus. A regeneração é um milagre. O homem se aproxima de Deus, se arrepende, né? E aí Deus gera um novo ser dentro de você. Só que dentro desse novo ser que habita em você, o Espírito Santo vem morar em você, existe a velha natureza. Ela não morre. Só que ela precisa ser domada, né? Você precisa alimentar o Espírito, as coisas do Espírito. E aí você vai fortalecendo a sua fé. O que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que vai gerar fé em você? Está picotando na internet? Minha irmã está falando que está picotando para ela. Para você está picotando. Quem está... A internet está boa, dá um joinha para mim saber se está bom. Se não tiver bom, me avisem. Para ver se eu consigo fazer algo. Quem está recebendo bem aí, dá um joinha, por favor. Amém, amém? Enquanto vocês vão manifestando aí, eu vou prosseguindo. Obrigado, André Araújo. Está recebendo bem. Glória a Deus. Às vezes a internet em algumas localizações, tá, irmã? Acontece. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar fé em nós, né? Não tem outra coisa que vai gerar fé. Então eu preciso ouvir, eu preciso me expor à palavra de Deus. Agora, a gente sabe, né, que o homem nasce de novo, ele se torna nova criatura, né, ele se torna filho de Deus por uma ação do Espírito Santo. O novo nascimento, como eu disse aqui, é um milagre, né, é um milagre de Deus. Tem gente que quer ser o Espírito Santo na vida do outro.
Não sei se vocês fizeram isso, né? Já tentaram ser o Espírito Santo, né? Você convencer o outro da justiça, do pecado e do juízo. Já tentaram? Convencer o marido, o filho, o irmão, uma pessoa, né? Convencer, fazer o papel do Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é quem faz esse papel. Olha o que está escrito. João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem é o Espírito Santo. O nosso trabalho, para que esse milagre aconteça, obrigado, irmão, pelos retornos, tá bom aí para a grande maioria. Então é aí, Andréia, na sua casa. Andréia é minha irmã, né? Então o que acontece? Como eu falei, o novo nascimento é um milagre operado por Deus que transforma completamente o homem. Segundo Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então essa graça vem sobre o homem, ele é regenerado, justificado, santificado, redimido, né? Existe uma nova criatura dentro dele que quer as coisas de Deus, que não deseja pecar, que não quer fazer, né, a vontade da carne. Ela está ali, né? Mas dentro de você também está a velha natureza, o corpo carnal, que vai ser destruído lá no final, né? Lá quando Jesus voltar. Até lá você vai ter essa guerra. Agora, quem convence o homem desse milagre, né? Ah, pastor, tem uma pessoa que eu amo muito, que eu queria que ela se convertesse, que eu queria que ela aceitasse Jesus. Se eu falar muito para ela, se eu mandar ela ouvir esse estudo, se eu está falando aí, ela vai converter? Talvez não. Talvez na hora não. Porque o nosso grande trabalho na conversão de alguém é oração e jejum. Não é falação, né? Falação não faz ninguém se converter. Pelo contrário, às vezes até fecha o coração da pessoa, né? Tem crente que é chato, ainda mais quando é aquela pregação antiga, né? Aquela pregação que não leva ninguém a lugar nenhum. Qual, pastor? Aquela assim, você vai para o inferno, você vai queimar, o diabo vai pegar você. No final você vai ver, você vai, né, arder no fogo. Essa pregação não é boa, né? Não funciona. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, e não pelo fogo do inferno. Tem um pensador antigo que disse assim: Senhor, se eu te adorar com medo do inferno, me põe no inferno. Se eu te adorar para ganhar o céu, me exclui do céu. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Então isso é operado por Cristo, por constrangimento, por amor, né? Ele morreu por nós. Esse amor, quando nós ainda éramos pecadores, o outro texto que nós lemos aqui, né? Então quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, é sobrenatural, é um milagre. E como que esse milagre acontece? Eu preciso orar e jejuar. Quem faz o milagre é Deus. Nós não fazemos o milagre, né? É o Espírito Santo que convence o homem, né? Como ele é possível? Como esse milagre é possível? Jesus morreu na cruz, falamos isso aqui, e ofereceu sacrifício para restaurar completamente o homem. E aí quando o homem aceita esse sacrifício, porque o aceitar é o sacrifício. Eu sempre falo para quem tem filho, né, para a gente entender um pouco da salvação. Quem tem filho, eu tenho 3. Fala assim: pastor, você dava um filho seu para salvar o mundo todo? Não. Talvez aí, né, nenhum de vocês faria isso. Deus fez. E o não aceitar Jesus é o quê? O camarada não aceitar esse sacrifício. Olha, Deus deu o filho dele para morrer por você, para que você seja salvo. Você aceita? Sim. Não, não aceito. É uma ofensa, né? O maior pecado do homem é não aceitar isso. Esse é o grande pecado. Tem alguns que não entendem, né? E a gente tem que explicar, sim, mas quem convence, como eu disse aqui, deixei claro, é o Espírito Santo, ele que gera. Qual a importância da palavra nesse processo? Total, né? É pela palavra que nós somos transformados, é a palavra, né? A Bíblia fala assim: ó, as palavras que eu tenho vos dito são espírito e são vida. João 6,63, quando Jesus fala para os discípulos, né? Toda palavra é uma semente, a palavra produz vida, ela não volta vazia. Isaías 55,11. Então você deve falar, mas com simpatia, com graça, né, irmão? O pecador, quando você olha o proceder de Jesus com o pecador e com o religioso, ele é totalmente diferente. A bateção de Jesus, né, vamos dizer assim, a espinafrada de Jesus era no religioso, no fariseu.
Jesus só ia na sinagoga para entregar discurso duro, só para isso. Agora, com o pecador, né, Jesus cita o bom samaritano, Jesus fala com a mulher samaritana, Jesus não condena a adúltera, Jesus come com Zaqueu, que mais? Né? Tantos outros. Jesus cita o publicano e o fariseu, né? O publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele disse para os discípulos: quem saiu justificado na oração? O publicano ou o fariseu? O fariseu que levantava a mão arrogante, falando de tudo que ele fazia, ou o publicano que falava: tem misericórdia de mim? Ele falou: o publicano. Então, é o Senhor que faz. Nós devemos pregar a palavra, assim, mas palavra de vida, palavra de salvação, palavra de graça. Por isso que é diferente um culto para crentes e um culto para visitantes, né? Hoje é um dia de estudo, mas no dia que você alcança, né, a gente costuma falar o domingo à noite você vai pregar para o visitante, palavra de evangelismo, palavra de graça, palavra de salvação. O que não pode é o crente gostar da palavra de salvação a vida inteira, né? Tem crente que quer ser salvo todos os anos da vida dele, e aí não pode, né? A gente tem que comer o feijãozinho, né? Não só o leite. O papel do Espírito Santo, já falei, né? O Espírito Santo está o tempo todo ministrando o coração do homem. É por isso que devemos orar e jejuar mais e falar menos. Como eu falei, o novo nascimento implica em ser gerado novamente, ou regenerado. Depois que é gerado, há conversão, mudança. Conversão também é interessante a gente entender isso, né? O que é conversão? Quem fez autoescola tem carteira. Conversão, né? Virar, né? Uma conversão de 180 graus, 360 não, senão você volta no mesmo lugar. É uma meia, né? 180. É mudar de sentido. Converteu, mudou de sentido na sua vida. Se não houve mudança, não houve conversão. Né? Mas isso não pode ser o que a gente fala sempre, o camarada adestrado. O salvo, ele não é adestrado. Ele não cumpre regras. Né? Ele cumpre todas as regras, as leis e tal. Isso é adestrado. O cachorro faz isso quando você adestra. O salvo, ele é transformado. Ele é transformado por dentro. Deus muda a natureza dele. Isso se evidencia em frutos. Né? É claro que ele luta com o pecado, como eu falei. Mas ele quer a presença de Deus. Ele quer acertar. Ele não quer pecar. Ele cai, ele tropeça, ele chora, ele se arrepende. Ele volta. Né? Ele gosta de ouvir de Deus. Ele gosta, né, de participar. Ele gosta de cumprir, de fazer, de amar. Ele ama. Né? Ele tem Deus dentro dele. Então, agora o Espírito Santo habita no homem, inicia um processo, né, chamado santificação. Importante entender isso, né? A santificação é ato e processo. Então ele é ato, né, quando Deus morreu na cruz, quando o Senhor morreu na cruz e falou tudo está consumado, ele acabou o trabalho dele ali, e nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados de tudo que a gente fez até aquele momento. Mas a partir dali, como eu falei, você era escravo do pecado, agora não mais, é livre. E a partir dessa liberdade, todo dia você precisa escolher, né, a santificação. É uma escolha. Ah, pastor, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar, mas não vai decidir para você. Você vai ter que decidir. É você que está sendo salvo, né? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa ser salvo. Você está sendo salvo. Então é você que vai tomar as decisões de evitar o pecado todo dia. Isso se chama santificação, processo, né? O velho homem e a nova natureza travarão uma guerra até o último dia da vida do ser humano. Precisamos despojar o velho homem. Gálatas 5,16. Eu me lembro, né? Aqui eu coloco uma experiência. Quero falar de arrependimento e remorso ainda para a gente terminar. Mas eu lembro de uma experiência que eu tive na minha conversão, que eu comecei apaixonado por Jesus, igual no todo novo crente, né? Queria fazer tudo, queria estar em tudo, me envolver com tudo, né, mudar o mundo inteiro, aquela coisa toda. E aí com o tempo, né, você parece que algumas coisas vão piorando, né? Primeiro você acha que você está melhorando muito, depois você acha que você está piorando. Acontece, é normal. Se aconteceu com você, é normal. E eu lembro que eu pedi um gabinete do meu pastor e falei assim: pastor, eu estou piorando. Ele: piorando como? Eu falei: eu estou um crente pior, eu era melhor, agora eu estou regredi. Ele: mas por que você está falando isso? Não, porque eu estou fazendo coisas assim, assim, assado. Aí meu pastor me falou: ó, meu filho, deixa eu explicar. Você sempre fez essas coisas. A diferença é que agora há uma luz sobre a tua vida, que é o Espírito Santo. É como se fosse uma casa. Eu nunca esqueci essa ilustração. Guarda ela para você. Ele falou assim: como se fosse uma casa. Sua casa estava toda bagunçada, só que não tinha luz. Aí você converteu.
Quando você converteu, acendeu a luz. E aí você viu a bagunça. Agora cabe a você arrumar a bagunça. Isso é santificação. O Espírito Santo põe luz na coisa. Pastor, estou piorando. Não, você está enxergando. Você não está piorando. Você está enxergando. Então agora vá lá e faça aquilo que tem que ser feito. E aí a gente entra no nosso terceiro e último ponto, que é a diferença de arrependimento e remorso. Tem um texto que eu quero ler para vocês, ainda tenho aqui alguns minutos, né? Tenho 14 minutos, então dá para falar. 2 Coríntios, rapidamente. 2 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. É isso aí. Começa em casa mesmo, Thaís. Tem que ouvir falar do amor e passar esse Deus amoroso para os filhos, né? Tem gente que passa o Deus terrível. E aí, às vezes, até afasta os filhos da presença. 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Né? Pensou que estava piorando? Igual a mim, né, Lara? Amém. Você está melhorando, você está enxergando. Então, olha só. Deus produz tristeza em nós. Que coisa, né? Ó, 2 Coríntios 7. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, existe uma tristeza que é do mundo e existe uma tristeza que é de Deus. A de Deus leva ao arrependimento. A do mundo leva ao remorso. Então, como é que é isso? Ó, nessa lição, vamos entender o seguinte. Sem arrependimento não há perdão. Importantíssimo isso, né? Você só pode receber perdão daquilo que se arrependeu. Daquilo que você não se arrependeu, não tem como, né? É pré-requisito o arrependimento, para o perdão de pecados, né? O que salva o cristão é o perdão, e o que leva ao perdão é o arrependimento. Então, para receber esse perdão, você tem que se arrepender. É tipo, né, quando eu trabalho com casais, eu falo isso. A pessoa está com um cônjuge que adulterou. Aí fala, pastor, eu vou perdoar. Tá, perdoou, amém, um direito seu. Vou viver junto, beleza. Aí o outro continua adulterando. A segunda vez, a terceira, a quarta, e fala, não, mas eu estou perdoando, que a Bíblia manda. Não, você não está perdoando, você está sendo cúmplice de adultério. É diferente, né? Porque o perdão envolve, aliás, o arrependimento envolve mudança. O arrependimento é evidenciado por mudança. Então a gente está falando aqui de graça, salvação, né? Regeneração, santificação, toda o que envolve a nossa salvação. E eu preciso entender a diferença de remorso e arrependimento. Tem muito convencido na igreja e não convertido. Né? O convencido ele ouviu, entendeu, mas não mudou. Né? O convertido mudou de sentido, mudou de prática. Né? Ele foi transformado por dentro. Ele sentiu uma tristeza que gerou arrependimento e não remorso. Diferença, a ilustração clara disso, né, na Bíblia é Judas e Pedro. Judas traiu Jesus e Pedro também traiu Jesus. Os dois traíram Jesus. Só que Pedro se arrependeu e Judas teve remorso. Como é que você sabe, pastor? Judas, né, ficou com ódio. Ele vendeu Jesus por 30 moedas, que era o preço de um escravo barato, né? E Judas tinha na cabeça que Jesus ia se livrar daquilo. Ele contava com isso. Ele achou uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro. E quando ele viu que Jesus se entregou, Jesus não reagiu. Porque ele viu Jesus curar leproso, levantar morto, né? Curar cego, andar sobre o mar. Judas viu tudo isso com os outros. E aí ele falou, Jesus não vai ser preso nada. Né? Só que ele se entregou, aí, né? Judas pirou, ficou com ódio, foi se enforcar e caiu no penhasco. Já Pedro, que também traiu Jesus, lembra? Que Jesus falou 3 vezes antes do galo cantar, e Pedro fez aquilo tudo, né? Ele falou para os homens lá, eu não conheço ele, não sei quem ele é e tal. A terceira vez Jesus passou algemado lá para Pedro, olhou nos olhos e o galo cantou. Pedro lembrou daquilo, chorou amargamente. Porque ele lembrou que Jesus avisou ele. E se arrependeu. Como que você sabe, pastor, que Pedro se arrependeu? Porque ele virou um grande apóstolo. Ele morreu por Jesus. Nunca mais ele largou Jesus na vida dele. Pregou o evangelho pro resto da vida. Houve uma mudança, um arrependimento. Né? Arrependimento é aquele desejo que você tem de voltar no passado e refazer alguma coisa
de forma completamente diferente. Outro exemplo que eu gosto de citar é o preso, né? A gente visita muito presídio. Aí você vai no presídio e pergunta ao camarada, tá arrependido? Ele fala, tá. Aí ele sai e comete o crime de novo. Tá arrependido? Não, ele tá com remorso. Diferença básica. Remorso é o sentimento de tristeza que eu fico porque aquilo que eu fiz deu errado. Por exemplo, o cara traiu a mulher, é descoberto. Aí fica chorando, de remorso. Diferente é ele chorar porque ele ofendeu a mulher dele, deixou ela triste, acabou, né? Deixou ela arrasada. Igual o político, né? Corrupto. Aí ele foi descoberto, foi preso, tá triste, arrependido? Não sei, depende do fruto, né? Se ele estiver chorando porque ele está preso, ele está com remorso. Agora, se ele estiver chorando porque ele cometeu um crime que é horrível, ele não queria fazer isso, né? Ele se arrepende daquilo que ele fez e não do resultado. Se arrepender do que você fez é arrependimento. Ficar triste pelo que você está sofrendo é remorso. São duas coisas diferentes, né? Então, remorso, nós não gostamos do resultado. No arrependimento, nós não gostamos do que fizemos. Remorso, eu não gosto do castigo, né? No arrependimento, eu reprovo a minha atitude. Mudança completa de pensamento. Exatamente isso aí. Então, é igual a passagem do filho pródigo, né? Para a gente entender, assim, também deixar essa ilustração clara. O pródigo, o que ele fez? Ele pediu a Deus a herança, o pai a herança, foi para o mundo, gastou tudo, né, na farra, e quando o dinheiro acabou, a Bíblia diz que ele foi comer as bolotas do porco, né, e ali ele lembrou que o pai dele tratava melhor os empregados dele do que estava acontecendo com ele. E aí ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, né? E falou, pai, não me trata como dos empregados que tá bom. E o pai tratou ele maravilhosamente. Aquilo ali é a figura de Deus conosco, né? A mesma figura de Deus com um pecador que se arrepende, né? Deus restitui tudo, sandália, roupa, anel, né? Faz festa. Mas por quê? Aquele filho refletiu. Tem muita gente que reflete, mas não dá o outro passo, que é o que? Cair em si. Ele refletiu, caiu em si. Não, estou errado. Você viu gente que argumenta, né? Eu sempre digo que a oposição ao arrependimento é o argumento, né? Quando você é confrontado, ou você se arrepende ou você argumenta. Tem gente que argumenta sempre, né? Adão e Eva, quando Deus falou, o que você fez? Adão falou, eu não, senhor, foi a mulher. Mulher, o que você fez? Não fui eu, senhor, foi a serpente. Argumento, né? Argumento é o contrário. O filho pródigo, não, pequei contra o meu pai, pequei, me trata como um dos teus empregados. Então, ele não parou só na reflexão, em cair em si, ele levantou e tomou uma atitude. Igual Zaqueu, né? Quando Jesus vai comer na casa de Zaqueu, aquilo que eu estava falando aqui no começo, Zaqueu, ele olha para Jesus, Jesus não fala em nenhum momento para ele que ele é corrupto, que ele é ladrão, que ele é safado, igual a gente vê o povo na internet, né, chamando o político, esse, aquele, de safado, de corrupto, quando o papel do cristão é orar pelo político, né, não xingar ele. Jesus não xingou Zaqueu, não falou nada, foi lá comer na casa dele. E aí Zaqueu, com a presença de Jesus, com a graça, com o poder, né, com o amor, com a compaixão, com aquela unção, né, presente ali, Zaqueu falou, Senhor, olha, se eu roubei, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, ele falou. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então houve no coração de Zaqueu um desejo de mudança, arrependimento. E Jesus disse para ele assim, na hora, hoje chegou salvação nessa casa. Então, para que eu seja salvo, né, voltando ao nosso, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu preciso dessa graça. Essa graça não é um bilhete liberado para o pecado, pelo contrário, né? Essa graça, ela possibilita, né, que eu seja restaurado, redimido, justificado, santificado, tudo que a gente falou aqui, né? E isso faz com que esse milagre da transformação aconteça por dentro. Não, como eu falei, o adestramento. Tem muito crente adestrado. Você vê um monte de gente caindo, né? É crente adestrado, não é transformado. O crente transformado, né? Como Pedro, ele mudou para sempre. Você não vê os apóstolos caírem, né? Não caiu os apóstolos. Não caiu nenhum. Não tem nenhuma história que um apóstolo caiu. Né? Então a gente precisa entender isso, e essa mudança ela vem com arrependimento, não com remorso, né?
Eu espero que tenha sido abençoado aí para você esse tempo de aula, né? Quero desafiar você que chegou depois aí a assistir o vídeo do começo, né? Pegar os textos que nós citamos aqui e dar uma olhada neles, mas é dessa forma que nós pensamos, né? O salvo, ele é salvo por graça, né? Mas essa salvação produz obras, né? É refletida em obras. Essa salvação não se perde, mas pode se jogar fora. Ela é operada por Deus, né? O milagre do Senhor, e ela vem com um arrependimento genuíno de pecado, com um desejo de servir a Deus, entregar sua vida a Ele de fato. Amém? Eu quero orar por você, né? Não sei se alguém de repente está assistindo a aula aí, quer fazer essa entrega, né? Se tem alguém que quer fazer essa entrega, entendeu a aula hoje, talvez você nunca tenha entendido sobre salvação, entendeu hoje? Fala, pastor, eu sinto isso, eu quero que o Senhor opere essa transformação na minha vida. Coloca aí seu nome, fala assim, eu quero. Põe assim, eu quero. Que eu vou orar por você. Para que esse milagre aconteça aí na sua vida, né? E a partir de hoje você possa viver em novidade de vida, né? É o Senhor que opera a transformação, se houver arrependimento genuíno. Se tiver alguém, coloca aí, eu quero. Eu vou estar orando por você. Amém, irmãos? Lembrar vocês que amanhã, né, temos culto com o pastor Claucione. Quinta-feira, culto da família, né? Nós vamos falar, tem um tema muito interessante, separei para vocês que gostam de ouvir sobre família. Quinta-feira é o nosso culto da família, né? Vamos falar assim, orientações para salvar seu casamento. Ó, faz uma propaganda aí, convida seus amigos, quem está precisando salvar o casamento. Vamos falar, que bênção de aula, obrigado, Rosana. É graça de Deus, né? Na sexta tem um estudo, né? Sobre hashtag Sofonte, novamente, comigo o pastor Ricardo. Sábado, sexta, pastor Ricardo. Sábado, pastor Claucione. Aliás, pastor Éder, desculpa, ó, confusão. Domingo de manhã a gente vai ter EBD, 9h30 da manhã. E à noite tem um culto, né, de adoração. Vamos estar todos juntos aí, se Deus quiser. Nesse domingo eu vou ter o prazer de ministrar aí para vocês. Lembrando que de manhã o nosso café com Bíblia aí 9h30. E lembrando os irmãos também, você quer fazer oferta de quilo, alimento não perecível, procure a Rose para que você possa ajudar quem precisa. Amém, Sueli. Vou orar por você e pela sua família. E os irmãos que quiserem fazer suas ofertas, dízimo, né, lembra, procure o seu tesoureiro, faz a sua oferta aí no Sicoob ou PicPay, em Vila Velha, para que a gente possa cumprir o nosso compromisso como igreja aí, e também suprir as necessidades dos pastores, né? Gás, luz, água, toda essa coisa que continua sendo necessária para a igreja. Amém, irmãos? Quero orar pela Sueli, então, pela sua família, que deseja, né, entregar aí a sua vida ao Senhor e pedir que Ele faça essa transformação na sua vida. Que bênção, né? Vamos orar juntos por ela? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, Senhor, porque a tua palavra diz que quando um justo, alguém se arrepende, Senhor, que há uma festa no céu, que há uma alegria com os anjos, com o Senhor, aí no céu, e nós estamos alegres aqui, porque a tua alegria, Senhor, é a nossa força. E nós sabemos, Deus, que quem opera a salvação, quem opera a regeneração, o novo nascimento na vida do homem é o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, que o teu sangue derramado na cruz seja efetivo, Senhor, na vida da Sueli, na vida da sua família, de todos aqueles que creem, Pai, que nós possamos ouvir testemunho da maravilha que o Senhor há de fazer, porque nós cremos, Senhor, aqui como igreja, reunidos, Senhor, ainda que online, que aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui, o Senhor concorda aí no céu. Por isso, Senhor, nós declaramos esse milagre, Senhor, na vida da tua filha e da sua família, Pai. Nós te glorificamos, te agradecemos por esse privilégio. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, gere vida no nosso coração e tire as dúvidas, Senhor, que ela dê fruto ainda, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, abençoo a casa de cada um deles, abençoa os pastores, fonte de vida, suas famílias, cada família, Senhor, da igreja, dos nossos amigos. Alcança, Senhor, nessa hora, derrama paz, que haja, Senhor, uma noite de descanso, ó Deus, e amanhã, quando as tuas misericórdias se renovarem, Senhor, nosso coração se enche de paz, ó Deus, e que nós possamos estar com os nossos olhos postos no Senhor,
ó Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por esse tempo. Fica conosco, abençoa os teus filhos, nos guarda, Senhor. Abençoa a minha casa também. Ó Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Andréia, que Deus possa fazer esse milagre também na sua vida, essa transformação, né? Que bom, né? Creia que o Senhor está fazendo já. Essa oração é para você também, né? E para todos aqueles que nessa noite tomaram essa decisão aí. Graças a Deus por isso, né? Fique firme, o Espírito Santo começa a obra, ele é nosso parceiro, né? Ele vai caminhar com você, ele vai acender a luz. Aí a gente é que arruma a casa, amém? Glória a Deus. Obrigado, Rubens. Deus abençoe sua casa. Vou ficar um pouquinho aqui para desligar por causa do delay, irmãos. Mas fiquem à vontade para desligar aí os aparelhos de vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus. Amanhã, 9h30, tem uma palavra de vida para você, de esperança, né? Durmam com Deus. Tenham uma noite abençoada aí, na presença do Senhor, com paz, né? Com alegria. E amanhã o Senhor vai renovar a misericórdia dele de novo, né? Novinha, 0 quilômetro. E a gente vai estar aí, se Deus quiser, vendo um dia melhor, né? A cada dia. O fim dessa pandemia aí, o fim desse tempo. Que a gente possa sair mais forte, aprendendo as lições, né? Que o Senhor está nos permitindo viver. Deus abençoe Marcelo, né? Timóteo aí de Recreio, sua casa. Saudade de vocês aí. Deus abençoe John. Paulo Leite, sua família toda, Thaís, né, que vai ajudar a gente a abrir a fonte Porto Seguro. Deus abençoe Sueli. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe Mary. Fique com Jesus. Deus abençoe todos vocês. Eleonora, Deus abençoe mãe. Benção, boa noite. Durmam com Deus. Beijos no coração de todos vocês. Deus abençoe Rosana. Estou indo, irmãos. Fiquem com Jesus.